Olá, pessoal. No vídeo de hoje nós explicaremos aqui porque o tema, a antiga ordem da transgressão de Adão à queda do templo, está diretamente ligado a todo o conteúdo do estudo de hoje, tá bom? A antiga ordem não foi apenas a lei, é importante deixar isso bem claro, mas uma condição que começou com a transgressão, a transgressão de Adão, marcou a humanidade com a morte, o gemido e a peregrinação. E se concluiu historicamente, com a queda do Templo de Jerusalém. Então, pessoal, ao longo deste vídeo, estaremos mostrando, como a revelação ocorreu dentro desse período que estamos tratando aqui. E por que ela, a antiga ordem, foi concluída, levando ao fim da antiga ordem e da expectativa. Então, bem-vindos todos ao canal Escritura Plena. O tema de hoje está aí na tela, aqui na tela, aqui, ó. Está na tela aqui. A antiga ordem da transgressão de Adão à queda do templo. Está vendo aí? Vamos verificar aqui se está saindo o som aqui primeiro. Sempre falo isso, Vamos ver aqui. Beleza? Ah, tá funcionando, beleza, pessoal? É isso aí. Vamos continuar aqui. Então, aí está o tema na tela, para todos vocês. A antiga ordem da transgressão de Adão à queda do templo. Antes de nós prosseguirmos na nossa apresentação, nós queremos agradecer a cada um que já está inscrito no canal e nós convidamos aqueles que ainda não se inscreveram a fazê-lo agora, pode ser agora, a compartilhar também este vídeo e também a deixar o seu like com todos que você puder, pois ajuda muito na divulgação do conteúdo deste vídeo e de outros vídeos também. Façam também aí a contribuição com o canal, tá bom? Um forte abraço aí para todos que estão no chat, todos que acompanham também pelo Facebook, simultaneamente esta apresentação, a todos que estão agora no chat do YouTube e também aqueles que assistirão este conteúdo posteriormente, tá bom? E lembramos que se alguém desejar participar de um de nossos grupos de estudo e diálogo, basta entrar em contato conosco pelo contato que está aí abaixo do vídeo, na descrição deste vídeo de hoje. Hoje, dia 4 de janeiro de 2026, Messias Souza de Carvalho, mais uma vez aqui com vocês. Tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos verificar aqui quem está falando conosco. Demorei um pouquinho a começar, que recebi uma ligação agora aqui, tá? Com uma certa emergência. Boa noite, é isso aí. Enéas Guerra. Ireno Marques, boa noite. Maria Madalena, Paz Eterna. Davine Mendes, para Alexandre, Pastora Alexandre, ou Pastora Alexandre, Pastor. Ah, Pastor Alexandro. Ah, Alexandre. Aqui está aparecendo o Alexandre Trindade. Forte abraço. Roberto Carlos da Silva Gonçalves, é isso aí. Aloísio Boituva. Daniel Ribeiro, Mogi das Cruzes, boa noite, meu irmão. João Alves, Pedro Álvaro Bonetti, Edson, boa noite. Josana Bispo, sempre aqui no canal. Elias Moreira, boa noite. João Gaia, boa noite. Sou de São Paulo, capital. Isso aí, forte abraço, meu irmão. É isso aí. Tamo junto, vamos ver aqui quem mais aqui. Messias, que vida é bela, porém o tempo passa. O tempo passa. É isso aí, passa mesmo, É isso aí, José Itamar. Alexandre, é isso aí, boa noite, Alex, pastor. Aqui tá pastor ainda. Valdomiro Luiz,
Fabiana Love, boa noite. Fabiana daqui de São Gonçalo. Boa noite a todos aí que estão aí acompanhando a nossa apresentação. Vamos continuar aqui, pessoal, a nossa apresentação. Então, bem-vindos a todos aí. Vamos verificar aqui se eu troco de óculos aqui, para melhorar aqui, que esse óculos aqui não está muito legal. Vamos verificar aqui, um momentinho. Agora melhorou um pouquinho. Então, pessoal, vamos continuar a nossa apresentação. Aí está o tema na tela aqui, ó. A antiga ordem da transgressão de Adão à queda do templo. Vocês estão observando aqui, antiga ordem, né? Antiga ordem foi da transgressão de Adão até a queda do templo de Jerusalém. Vocês estão vendo um tempo muito longo aí, né? Todo o tempo bíblico. Vamos prestar atenção, pessoal. Todo o tempo bíblico esteve na antiga ordem. E pensem comigo, Cristo foi da antiga ordem também? E a igreja? A igreja também foi da antiga ordem? Vocês observam que a queda do templo foi depois, né, da manifestação da igreja, do corpo de Cristo. Não é verdade? É isso aí, a igreja está dentro da queda, aliás, da antiga ordem. Cristo também está dentro da antiga ordem. A lei de Moisés esteve, aliás, né, não esteve, eu falo está, mas esteve. Na Bíblia está dentro da antiga ordem, né? A lei de Moisés esteve no período da antiga ordem. Os patriarcas, né, desde Abel, Noé, Abraão, Moisés, Davi, o tempo bíblico todinho completo esteve dentro da antiga ordem. Só que a antiga ordem já passou, pessoal. O evangelho precisou ser pregado dentro da antiga ordem. Ninguém hoje está pregando um evangelho, pessoal, porque o evangelho foi para quem estava no período final da antiga ordem. Então é importante deixar bem claro aqui que a antiga ordem não foi a antiga aliança. Vocês entenderam? Antiga ordem, como está o tema aqui, ó, da transgressão de Adão à queda do templo. Então está muito claro isso, né? Então, prezados senhores, antes de nós iniciarmos, precisamos esclarecer aqui algo muito importante, né? O tema que nós escolhemos para este estudo, nesta noite, né, a antiga ordem da transgressão de Adão à queda do templo, não é um título isolado, tá bom? Nem um assunto paralelo ao que será tratado aqui nesta apresentação. Ele está diretamente ligado a tudo o que vamos desenvolver, né, ao longo deste discurso, desta palestra. Então, pessoal, quando falamos em antiga ordem, muitas pessoas pensam imediatamente na lei mosaica. É isso mesmo, muita gente pensa imediatamente na lei mosaica, quando a gente fala em antiga ordem. No entanto, o que veremos é que a antiga ordem é muito mais ampla, como já falamos inicialmente, do que isso. Ela diz respeito o quê? A uma condição, a um tempo, pessoal, histórico e existencial que começou com a transgressão de Adão, quando a humanidade perdeu a primeira habitação, tá? E ela se estendeu por séculos, milênios, né? Até a sua conclusão. Por isso, pessoal, ao longo desta palestra, não trataremos apenas de mandamentos, sistemas religiosos ou instituições, tá bom? Vamos falar sobre a condição humana fora da sua origem, sobre a morte decretada naquele início, sobre o gemido, sobre a peregrinação e a expectativa que marcaram aquele período. Tá bom? Também veremos como dentro dessa antiga ordem que estamos tratando aqui, ocorreu a revelação por meio do Filho único,
não como uma revelação aberta ou uma revelação sem fim, uma revelação que não teria fim, mas como uma comunicação com prazo, missão e objetivo, aliás, bem definidos, tá bom? Então, essa revelação, pessoal, não teve continuidade indefinida, mas encontrou seu encerramento histórico quando a antiga estrutura ela foi removida. Então, pessoal, olha só, é importante falar com vocês. A queda do templo da cidade de Jerusalém não aparece aqui como um detalhe secundário, tá bom? Mas como um marco visível da conclusão da antiga ordem, tá? Como a gente já colocou o tema aí, né? A antiga ordem da transgressão de Adão, a queda do templo, tá bom? Então, é ali que o tempo da mediação e da espera, né, e do gemido chega ao fim. É verdade. Portanto, tudo que será dito neste estudo, desde a condição anterior à criação, prestar atenção, desde a condição anterior à criação, passando pela transgressão, pela revelação e chegando à conclusão, está plenamente conectado ao tema que nós escolhemos, que é esse tema aí, a antiga ordem da transgressão de Adão, a queda do templo, tá bom? Então não se trata de expectativa futura, mas de entendimento sobre algo que já foi concluído plenamente. Com isso esclarecido, nós podemos agora seguir para o desenvolvimento da nossa apresentação, do nosso estudo aqui, tá bom, pessoal? É isso aí, vamos continuar então aqui a nossa apresentação. Então, pessoal, quando falamos do eterno Criador, nós precisamos compreender, aliás, precisamos antes compreender que ele, o Criador, é Espírito, tá bom? Isso não significa um ser invisível, não significa um ser invisível no sentido comum, né? Nem algo semelhante às criaturas espirituais descritas nos textos antigos. Ser espírito, pessoal, nesse contexto, significa existir antes de toda a existência, antes do tempo, antes do espaço, antes da matéria. Não podemos dizer que ele, o Criador, é nada, mas também não podemos dizer que ele é algo, tá bom? Nos moldes da criação, ele não depende de lugar, pessoal, porque os lugares foram criados depois. Não havia lugares e o eterno já estava, ele sempre foi, né? Antes de existir lugares, espaço, tempo, matéria, né? Lugares foram criados depois. O Criador não precisa estar em algum ponto do universo. É importante deixar isso bem claro para vocês, porque o próprio universo, pessoal, espaço, matéria e tempo, só passou a existir posteriormente, correto? O Criador subsiste por si mesmo, ele não precisa estar num universo, ele não precisa estar em lugar nenhum. Por isso, perguntas como: onde ele estava antes da criação? Partem de uma categoria que ainda não existia antes da criação. Não havia onde, pessoal. Não havia onde. Onde estava o Criador? Não havia onde, porque não tinha nada criado ainda. Não havia espaço. Não havia dimensão física. Não havia tempo. Então, a ideia de localização, pessoal, só faz sentido depois que céus e a terra passam a existir, correto? Então, essa mesma lógica se aplica nos seus filhos, nos filhos do Altíssimo, tá? Se eles são anteriores à fundação do mundo, não estavam em um espaço físico, tá bom? Não estavam em algum lugar, porque os lugares foram criados e eles estavam observando a criação dos lugares. Então, os filhos do Criador, assim como o Criador, eles não estavam em lugares, porque os lugares foram criados depois. Onde estavam os filhos do Altíssimo? Estavam
no Altíssimo, estavam com o Altíssimo, porque o Altíssimo, ele subsiste por si mesmo. Os filhos do Altíssimo não precisavam estar em algum lugar, porque eles estavam observando que o Eterno estava fundando a terra, colocando os fundamentos de toda a criação. Quando fala fundamentos da terra, os fundamentos de toda a criação, tá bom? Porque espaço algum havia sido criado ainda, pessoal. E o livro de Jó expressa isso de forma profunda, quando o Criador questiona o homem. Sim, é ali representado pela figura de Jó, né? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Né? A pergunta que o Criador fez. Quer dizer, o Eterno, quando ele lançava, quer dizer, naquele momento anterior, não havia fundamentos da terra, não havia a terra, não havia espaço, não havia tempo, não havia nada criado. Tá? O Eterno não precisa estar também num nada, tá bom? Tá bom, pessoal? Porque eu já explicamos aqui no início aqui que o Eterno, ele subsiste por si mesmo. Então é o texto de Jó, aí que vocês estão vendo aí, 38:4, tá bom? Vamos ler o texto completo aqui. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? As estrelas da alva cantavam juntas, olha, percebeu? Antes da criação. E todos os filhos do Criador jubilavam. Quer dizer, isso significa que os filhos do Criador estavam já com o Criador, no Criador, subsistindo juntamente com ele, sem ter nada criado aqui ainda. Olha aí, Jó 38:7. Então, pessoal, o texto aqui não descreve um lugar, mas uma condição de existência anterior à ordem material. Uma realidade que não pode ser medida por coordenadas espaciais, porque o espaço ainda não havia sido estabelecido. Correto? É isso aí. Então, avançando aqui na revelação histórica, o que vemos, pessoal, é que o Criador nunca se deu a conhecer por meio de forma visível. O próprio texto afirma de maneira categórica que ninguém jamais ouviu o texto em um dos 4 evangelhos. Então, a forma como ele se revelou no mundo foi por meio da palavra comunicada através do Filho único. Preciso atender uma ligação aqui rapidamente, tá, pessoal? Sim, pode falar. Sim, ouvi sim. Ouvi sim. Daqui a pouco eu vou ir. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Daqui a pouco eu chego aí. Tá bom? Obrigado. Tá bom, pode deixar. Pessoal, eu vou fazer essa live um pouquinho mais rápido, porque eu preciso atender uma situação aqui, uma certa emergência, tá bom? Mas vamos continuar a nossa apresentação aqui. A ligação chegou agora aqui e eu tive que interromper vocês aqui. Então, o que eu estava falando é o seguinte: ninguém jamais viu o Criador. Ninguém jamais viu o Criador. O texto de dos livros do Evangelho. Então, a forma como ele se revelou no mundo foi por meio de quê? Da palavra. Como que o Eterno se revelou? Como ele se manifestou? Não foi aparecendo para ninguém, porque quem apareceu foi o Filho dele. Né? Então, o Eterno não apareceu em lugar nenhum. Então, como que ele se revelou? Ele se revelou no mundo foi por meio da palavra, daquele Espírito que estava sobre o Messias, né? Da palavra comunicada através do Filho único, porque o Espírito é a palavra do Criador. Entendeu? E o texto afirma, vamos colocar aqui, ó, ninguém jamais viu o Altíssimo. O Filho único que estava em plena comunhão com o Pai. Aqui está falando o quê? O Filho único, né? Uma pessoa humana, né? Que estava em plena comunhão com o Pai, foi quem o tornou conhecido, né? É o texto de Jó, capítulo 1, versículo 18. Tá bom? Então, pessoal, isso é fundamental. A revelação não foi visual. Tá? A revelação, vou deixar claro aqui, não foi visual, nem corporal, mas verbal. A palavra, o verbo
o verbo, a palavra sendo falada na boca do Messias, de Cristo, entendeu? A revelação não foi visual, nem corporal, mas verbal, ética e missionária. O Filho não revelou o Pai por ser o próprio Pai. Ele não era o próprio Pai, ele era o filho daquele Criador. Muita gente fala, não, ele e o Pai eram um, então ele era o mesmo, era o Pai. Não era, porque ele conversava com o Pai, né? Ele pediu ao Pai para que o livrasse, né, das angústias, né, de morte, né, se possível, passa de mim este cálice. Como assim ele era o Pai? Como assim era o Pai falando com o Pai, pessoal? Então tem muita ignorância a respeito dessa questão aí. Muita gente não consegue compreender isso. Então a revelação não foi visual, nem corporal, mas verbal. A palavra, ética, missionária. O Filho não revelou o Pai por ser o próprio Pai, nem por conter, né, o Pai dentro de si, como assim uma entidade separada, como se fosse uma espécie de espírito que o possuía. Nada disso, pessoal. Essa ideia muito difundida, ela não encontra sequer apoio nos próprios textos, correto? Então, quando se diz que o Espírito do Eterno estava sobre ele, isso não significa posse, incorporação ou fusão de essências. Significa o quê? Comissão, unção e plena comunhão de propósito. Então, o próprio Filho declarou isso publicamente ao ler o texto do profeta e aplicá-lo à sua missão, né? Olha só, o próprio Cristo, o próprio Filho do Altíssimo, o Espírito do Eterno está sobre mim. Muita gente pensa que isso aí foi uma incorporação, que veio um Espírito, né, e entrou dentro de Cristo. Não, olha só, o Espírito, presta atenção no contexto, ó, o Espírito do Eterno está sobre mim, porque me ungiu para anunciar, olha, palavra, né, ó, palavra, o Espírito estava sobre ele, ó, a palavra, ó, para anunciar boas novas aos necessitados, enviou-me para proclamar, olha o Espírito do Altíssimo sobre ele, a palavra do Altíssimo sobre ele, na vida dele, na boca dele, ó, para proclamar libertação aos cativos, restauração aos que não veem e para anunciar, ó, anunciar a palavra, né? Olha o propósito aí missionário aí. Anunciar um tempo determinado, né? Aí é o texto de Lucas, né? Capítulo 4, versículo 18. Correto, pessoal? Isso aí se refere aí a Isaías 61, 61, versículo 1, né? Um texto profético e que se cumpriu aí, vocês estão vendo aí que se cumpriu em Cristo, né? Na vida de Cristo. Então, pessoal, essa declaração ela aponta para a missão, não para a identidade ontológica, né? Então, Cristo mesmo afirmou repetidas vezes que não falava por iniciativa própria. Disse que suas palavras não eram dele, tá? Mas daquele que o enviou. Ó, olha só o que está escrito aqui, ó. O que ensino não procede de mim. Olha o Espírito do Altíssimo sobre ele aí, ó. A palavra do Criador, né? Ó, o que ensino, olha o que ele está revelando aqui, ó. Não procede de mim, mas daquele que me enviou. João 7,16, né? Aí parafraseado aí. E ainda, pessoal, eu não falei por mim mesmo. Aquele que me enviou me deu ordem sobre o que dizer e o que falar. Vocês observaram o que era o Espírito? Eram as palavras do Criador na boca dele. Ele não falou, as minhas palavras são Espírito, Espírito e vida, né? Em outro texto. É o texto de João aí, 12:49, né? Então, pessoal, essa é a chave da unidade entre o Pai e o Filho. Eles eram um, né? No sentido de perfeita comunhão, no sentido de serem a mesma, e não no sentido, obrigado, amor, de serem a mesma pessoa. Não no sentido de serem a mesma pessoa, tá bom? Beber um pouco d'água aqui. Vamos continuar aqui. Ok? Então essa é a chave, né? Da unidade entre o Pai e o Filho. Eles eram um, sim, um, no sentido de perfeita comunhão. Mas não no sentido de serem a mesma pessoa, não era a mesma pessoa, porque Cristo não era uma pessoa divina.
nem Cristo é uma pessoa divina, porque ele não existe mais. Nunca existiram duas pessoas divinas. Cristo era uma pessoa humana, e o Pai, né, que se foi revelado através dele, era a pessoa divina, tá? Eles eram um no sentido de perfeita comunhão, que ele estava em comunhão com o Pai, tá? Deixando claro, e não no sentido de serem a mesma pessoa, porque uma pessoa humana é uma pessoa humana, e uma pessoa divina é uma pessoa divina. Só tem uma pessoa divina, é o Criador. Não há segunda pessoa divina, tá bom, pessoal? Então é importante deixar claro aqui. Então é nesse sentido que nós estamos falando aqui, né? Então a unidade de vontade, né? Unidade de vontade, unidade, no caso ali, eu e o Pai somos um. O que significa isso? Unidade de vontade. É disso que Cristo está falando, que eu e o Pai somos um. Unidade de vontade, unidade de propósito, unidade de mensagem. Por isso que ele falou, eu e o Pai somos um, e não que ele era o próprio Pai. Ele era o Filho, porque o Pai não é um ser humano, pessoal. O ser humano estava revelando o Pai, ou seja, a palavra do Criador. Correto? O verbo sendo feito carne é a palavra sendo falada na boca do Messias, de Cristo. Tá claro? Então, isso é confirmado, pessoal, pelo escritor de Hebreus. É verdade. É confirmado pelo escritor de Hebreus quando afirma que, em tempos antigos, o Criador falou de muitas maneiras por meio dos profetas. Mas naquele último período, ou naqueles últimos dias, falou por meio de quem? Dele mesmo? O Pai falando por meio do Pai? Não. Falou por meio de seu Filho, pessoal. Não tem o que inventar. Olha só o texto aqui, ó. Depois de haver falado muitas vezes e de muitas formas. Vamos pular aqui, que não pulou, né? De muitas formas. Pulou muito, né? Aos antigos. Vamos de novo aqui, que pulou muito aqui, ó. Depois de haver falado falado muitas vezes e de muitas formas aos antigos ou aos pais por meio dos profetas, nestes últimos dias falou por meio de quem? Dele mesmo? O Pai falando por meio dele? Não. Falou por meio do Filho. Tá bom? Tá claro aqui, pessoal? Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Olha aí o verbo sendo feito carne. Olha aí o verbo se fazendo carne. A palavra do Criador, o verbo, sendo feito carne. Tá claro aqui? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Então, pessoal, o Filho aparece, portanto, como um meio de comunicação final, não como uma fonte independente. Toda revelação tinha prazo. Sim, toda revelação tinha prazo. Contexto também objetivo. Ela não foi aberta sem fim, infinita ou contínua. Teve início, desenvolvimento e também conclusão. Então, esse tempo de revelação se encerrou quando a antiga ordem foi definitivamente removida, tá? Porque durante o tempo da antiga ordem, depois da cruz, o evangelho estava sendo pregado. Então, a palavra do Criador estava sendo ainda falada pelo corpo de Cristo, que era a igreja. Então, esse tempo de revelação se encerrou quando a antiga ordem foi definitivamente removida. Algo que se tornou visível como? Com a ruína do templo de Jerusalém, tá bom? Ali, pessoal, na ruína do templo de Jerusalém, quando não ficou pedra sobre pedra, ali se encerrou o sistema que sustentava o quê? A mediação, os sinais e também a expectativa. Então, a partir desse ponto, não havia mais necessidade de que o Filho, pessoal, continuasse revelando o Criador aos homens. Por quê, pessoal? Porque aquela revelação já havia sido plenamente realizada, anunciada e confirmada no período apostólico, tá? Se concluindo ali no período apostólico. O próprio apóstolo dos gentios, Shaul, Paulo, afirmou que a mensagem havia sido proclamada, compreendida e levada à sua conclusão dentro daquele tempo, lá no primeiro século, pessoal. Ó, a mensagem foi anunciada a toda a criatura debaixo do céu. Paulo está falando aqui que o evangelho já havia sido pregado a toda a criatura debaixo do céu. Olha aí, a mensagem foi anunciada a toda a criatura debaixo do céu, né? É o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Então, pessoal, nada, absolutamente nada ficou pendente.
nada ficou em aberto para nós hoje, em nosso tempo, ainda estarmos anunciando um evangelho. Messias, e o que você está fazendo aí então? Falando no YouTube. Nós não estamos anunciando o evangelho. Nós estamos falando do que já foi anunciado. Falando, entendendo, compreendendo tudo que já se cumpriu. Porque o evangelho precisava estar anunciando o quê? O julgamento final, o julgamento das nações e o juízo final. Tudo isso já se cumpriu. Então, nós não estamos pregando evangelho. Nós estamos falando da Bíblia. Estamos falando das palavras que foram faladas por Paulo, escritas por Paulo, as palavras que foram escritas por Cristo, porque Cristo falou o quê? Né? As minhas palavras não hão de passar. As palavras de Cristo não passaram, mas você precisa estar compreendendo aquelas palavras, que você não está num tempo em que está esperando o cumprimento daquelas palavras, pessoal. Nós estamos num tempo em que já estamos depois do cumprimento daquelas palavras. Todas as palavras de Cristo, todas as profecias, todas as palavras proféticas, elas já foram cumpridas plenamente quando houve a queda do templo e de Jerusalém. As coisas que vieram acontecendo depois não são cumprimento da palavra de Cristo, porque todas as palavras de Cristo, dos apóstolos, os prenúncios, as predições ali, elas tinham um contexto. O contexto estava dentro da existência ainda da cidade de Jerusalém e dali do templo de Jerusalém, né? Que não ficou pedra sobre pedra. Quando se cumpriu aquilo ali, o que aconteceu? Quando aconteceu aquele evento histórico, tudo então também se cumpriu e, inclusive, a vinda do Messias. Sim, a vinda do Messias foi assim, né? Quando houve a destruição, ele veio. Ninguém precisou ver o Messias vindo, Cristo vindo em algum lugar, porque ele mesmo disse que ele não seria visto um Cristo em algum lugar, mas tem gente que acha que um Cristo tem que ser visto em algum lugar. Algumas pessoas pegam um texto, por exemplo, do Apocalipse, que diz, todo olho o verá. Sim, todo olho o viu. Todos os olhos viram, né? Os eventos se cumprindo, o cumprimento das predições do Messias se cumprindo. Como assim não viram? Viram. Historicamente, isso está relatado. Ah, mas ninguém viu Cristo vindo em algum lugar. Não tinha que ninguém ver Cristo vindo em algum lugar, pessoal. Em algum lugar. Porque Cristo mesmo falou que ele não seria visto um Cristo em algum lugar. Ele falou, se alguém vos disser, eis que o Cristo está em algum lugar, não acrediteis, porque não será assim. Ele falou que não seria assim, pessoal. Tá claro? Então eu quero repetir para vocês mais uma vez que não ficou nada pendente. Não ficou em aberto. Por isso, em nosso tempo, não vivemos mais na era da mediação, da promessa também, tá? E da revelação progressiva. Nós vivemos após a conclusão, pessoal. O Criador permanece como sempre foi o Eterno. O Criador, nesse tempo, permanece somente Ele, o Eterno, e a sua criação. Absoluto, anterior a tudo, independente de forma, lugar ou manifestação contínua. Tá bom? O que permanece agora, pessoal, não é a expectativa de que alguém ainda venha revelar o Pai, mas o conhecimento já transmitido naquele tempo, né? Naquele tempo e no final dos tempos. A revelação cumpriu a sua função histórica, pessoal, e se encerrou quando a antiga ordem chegou ao fim. Sim, é isso mesmo. Assim, compreendemos que o Espírito do Eterno nunca foi uma pessoa separada, nunca habitou alguém como uma entidade estranha, nunca precisou de corpo ou lugar. O que houve, pessoal, foi o quê? Comunhão perfeita, missão definida e palavra transmitida com fidelidade. Tudo isso dentro de um tempo que começou, se desenvolveu e se concluiu plenamente, tá bom? E é justamente aqui que surge uma pergunta fundamental, né, que muitas pessoas nunca param para pensar. A conclusão aqui sobre a antiga ordem, né? Muitos nunca param para o quê? Fazer, né, analisar essa questão. O que afinal, então, pessoal, foi a antiga ordem? O que foi a antiga ordem? A antiga ordem, que já passou,
ela não foi simplesmente a lei mosaica, como algumas pessoas tentam dizer. Limitar, pessoal, a antiga ordem à lei de Moisés é reduzir drasticamente o que os próprios textos apresentam. A lei, pessoal, foi apenas um elemento dentro de uma realidade muito mais ampla. Sim, a antiga ordem, na verdade, pessoal, foi todo o tempo que se estendeu, como já falamos desde o início, né? Desde a transgressão de Adão até a manifestação do Messias em glória, culminando historicamente com a queda do templo da cidade de Jerusalém no ano 70 de nossa era. Então, pessoal, trata-se a antiga ordem de um período que abrange a condição humana fora da primeira habitação. Sim, porque Adão e Eva não foram expulsos do jardim, aquela simbologia, né? Trata-se, então, de um período que abrange a condição humana, porque Adão e Eva representavam toda a humanidade depois da queda lá deles mesmo, né? Então, abrange a condição humana fora da primeira habitação, marcada pela mortalidade, como fala a Escritura, como fala o Evangelho, pela peregrinação, porque os heróis da fé estavam peregrinos na terra, né? E pela expectativa de restauração. Me faz lembrar aqui que, lendo um texto apócrifo, Adão e Eva passaram a ser peregrinos na terra. Sim, quando eles foram expulsos do jardim. Eles passaram a chorar, passaram a reclamar, isso é um texto apócrifo, tá bom? Com o Eterno, né? E se lamentando porque eles perderam aquela condição anterior, tá bom? Então ali começou a peregrinação até quando Cristo veio e acabou, aliás, a peregrinação. Então, a antiga ordem, pessoal, trata-se de um período que abrange a condição humana fora da primeira habitação, marcada pela mortalidade, tá? Marcada pela peregrinação e pela expectativa de restauração, de retorno. Todos não estavam esperando retornar à pátria celestial, chegar na pátria celestial é voltar à condição da criação como era antes da transgressão, e não ir para o céu, ir para algum lugar depois da morte, pessoal. Não é nada disso, tá bom? Então, desde a transgressão, a humanidade, pessoal, passou a viver sob uma ordem caracterizada pela morte. Isso está escrito, né? Pela tristeza, está escrito, pelo choro e pelo gemido. Então, nós não estamos falando apenas de mandamentos escritos, mas de uma condição existencial, um estado de afastamento da vida plena originalmente concedida. Então, é exatamente isso que o texto do Apocalipse, ele declara quando afirma, aqui o texto aqui, ó, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Que toda lágrima é essa aqui, hein, pessoal? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Veja que isso aqui está sendo escrito depois que a lei de Moisés já havia sido abrogada na cruz. Mas ainda havia lágrimas, né? Percebeu? Por quê, pessoal? Por quê? Essas lágrimas aqui eram de quê? Da lei de Moisés ou eram da antiga ordem? Ó, presta atenção. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais o quê? Morte. A lei de Moisés já não havia sido abrogada? Havia, né? Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Porque a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 4, né? Então é isso aí, pessoal. Então observe com atenção. O texto não diz que apenas a lei passou. Ele afirma que a antiga ordem passou. E essa ordem era o quê? Identificada por 4 marcas aí muito claras, tá bom? Morte, tristeza, choro e dor. Então essa morte não se refere meramente, pessoal, ao fim biológico, mas à morte decretada após a transgressão de Adão. Sim, é isso. A exclusão da condição original, a perda da primeira habitação. A tristeza aqui é a condição do homem como peregrino. O choro e o gemido expressam a consciência, pessoal, daquela perda, né? O apóstolo das nações, o apóstolo Paulo explica isso com precisão ao afirmar que a criação ela estava sujeita à servidão da corrupção, ou seja, daquela morte que havia passado a todos os homens, e que todos os homens gemiam interiormente, aguardando a restauração daquilo que havia sido perdido. Isto é o quê? A recuperação da primeira condição e o fim da servidão da morte,
conforme descrito no texto de Romanos capítulo 8, pessoal. Portanto, pessoal, quando o texto afirma que a antiga ordem passou, está declarando que essa condição foi encerrada. O tempo da peregrinação terminou, o tempo da espera se concluiu. Aquilo que começou na transgressão de Adão encontrou seu fim dentro do tempo histórico determinado. Então, a queda do templo de Jerusalém marcou de forma visível, histórica, o encerramento definitivo daquela antiga ordem. Então, aquela antiga ordem, pessoal, já passou. Com isso, cessaram o quê? O que cessaram? A mediação, o sistema, os sinais e a expectativa. Sim, assim não vivemos, nós aqui não vivemos sob a antiga ordem. Nós não estamos esperando o cumprimento e passar a antiga ordem. Não estamos mais no tempo do gemido. Não estamos no tempo, pessoal, da espera e da promessa. Vivemos após a conclusão. Então é isso que você precisa entender. As palavras de Cristo permanecem. A dos apóstolos também, elas estão sendo feitas, conhecidas em nosso tempo, né? Para se fazer conhecer, né, a graça que foi demonstrada para com eles, mas nós estamos entendendo preteritamente, né? Nós somos o quê? Nós temos que ser, todos os ditos cristãos hoje precisam ser preteristas, pessoal. Porque se eles não entenderem o preterismo, eles sempre vão ficar esperando Cristo vir ainda e se cumprirem as palavras de Cristo. E isso nunca vai acontecer. Todos os ditos crentes hoje, católicos, evangélicos, precisam ser preteristas. Por quê? Se eles não entenderem essa palavra, eles vão permanecer enganos daqui a 10 anos, daqui a 10 mil anos, 1000 anos, né? Claro que as gerações vão passando, né? Vão se passar 2000 anos, 3000 anos, 10 mil anos e vai continuar esperando Cristo vir e se cumprirem as palavras de Cristo dos apóstolos. Não vão se cumprir. Vão acontecer guerras, vão acontecer muitas coisas no mundo? Vão, mas não é cumprimento, não está no contexto do que Cristo estava falando. Então, pessoal, não estamos mais no tempo do gemido, no tempo da espera e da promessa. Vivemos após a conclusão. A antiga ordem, pessoal, ela passou, exatamente como o texto afirmou, né? O texto do Apocalipse, a antiga ordem já passou, né? Quer dizer, na verdade, aquilo ali era profético, que já estaria passando. Mas há um problema aqui, pessoal, recorrente, que observamos o seguinte: muitas pessoas, em especial preteristas, né, que se colocam até como preteristas completos, incluindo-se aí evangélicos, né, cristãos em nosso tempo, católicos também, não compreendem corretamente quem foi Cristo dentro do contexto bíblico do tempo. E esse equívoco, pessoal, se agrava quando falamos da manifestação do Filho do Altíssimo dentro da antiga ordem. Porque nós estamos falando que Cristo só permaneceu no período da antiga ordem. E que Cristo não permanece em nosso tempo em algum lugar hoje, intercedendo por nós, né, sendo mediador de nada, pessoal, porque ele já entregou o reino ao Pai. Né? Na sua vinda ele não entregaria o reino ao Pai. Como ele está mediando alguma coisa ainda? Até mesmo porque ele era uma manifestação, né? Um ser humano que morreu, ressuscitou e estavam as suas palavras sendo tratadas pelo seu corpo, pela igreja, né? Até quando? Até quando houve a queda do templo de Jerusalém, a destruição daquela cidade. Cristo foi, pessoal, de fato, o Filho do Altíssimo. Sim, ele foi o Filho do Altíssimo. Contudo, é fundamental entender que ele se manifestou ainda dentro do tempo da antiga ordem. Sim, Cristo viveu no tempo da lei. É verdade, da lei lá de Moisés, o Antigo Testamento que estava inserido dentro da antiga ordem. E mesmo após a cruz, ele continuou manifestado por meio da igreja, ainda dentro da antiga ordem que ainda iria passar. Mas o Antigo Testamento, pessoal, já havia passado, não é verdade? A lei de Moisés já não havia sido cravada na cruz, conforme o texto de Colossenses. Por quê? Porque a igreja, pessoal, não surge fora da antiga ordem, mas como parte final dela e não passa dela. Não há mais
em nosso tempo? A igreja. Não há. Quem se coloca hoje como igreja, já falei várias vezes, se coloca debaixo de engano, porque ele precisará estar esperando o Salvador. Não há igreja, pessoal, na Bíblia, que não esteja esperando a vinda do Salvador. Se o Salvador já veio, que igreja é essa sem esperança? Eu já falei várias vezes, mas muita gente prefere continuar nos enganos, né? A igreja não surge fora da antiga ordem, mas como parte final dela, da antiga ordem, e não passa dela. A antiga ordem não começou com Moisés, pessoal. Eu já falei desde o início, a antiga ordem não começou com Moisés, mas com a transgressão de Adão, como já falamos, tá? E se entendeu até o último dia, na verdade se estendeu, né? Ela se estendeu, não se entendeu, ela se estendeu até o último dia, né? E que culminou na queda do templo de Jerusalém. Você entende isso? Então, por isso, pessoal, quando afirmamos que o Espírito do Altíssimo estava sobre Cristo, não estamos falando de uma terceira pessoa distinta, mas do próprio Eterno falando por meio do seu Filho. O Espírito sobre Cristo significou exatamente isso. A palavra do Eterno sendo expressa no Filho. Dentro de quê? Dentro daquele tempo determinado. No tempo da antiga ordem. Tá bom? Então é nesse contexto que devemos compreender o caminho, a verdade e a vida. Esse tempo do caminho, pessoal, não se limita ao período anterior à cruz, mas se estende em caminho novo que permanece aberto até a consumação daquele sistema. Sim, isto é, até a destruição do templo em Jerusalém no ano 70. E nesse novo caminho já não se limita aos judeus, mas a judeus e gentios. Você não pode estar no caminho, porque o caminho é para esperar o Salvador. Judeus e gentios estavam esperando o Salvador, eles estavam no caminho, aguardando retornarem à condição eterna, à condição de Adão e Eva antes da transgressão. Sim, tá? Então, o caminho não se limita aos judeus, mas depois da cruz, mas a judeus e gentios formando o quê? O corpo de Cristo naquele período que vai do ano 33 até o ano 70. 70 lá do primeiro século, tá bom? Mas o grande erro, pessoal, está em transportar Cristo, a igreja e a nova aliança para nossos dias, como se ainda estivéssemos nesse tempo, ou naquele tempo. Isso não faz sentido, não faz sentido biblicamente. Se a nova aliança continuasse após o ano 70, até hoje, indefinidamente, então o tempo da revelação jamais se encerraria, porque na nova aliança, a revelação está sendo manifestada. O anúncio do juízo nunca seria o quê? Concluído, porque isso precisa estar sendo tratado no período da nova aliança. Então, o juízo nunca seria concluído e Cristo e a igreja permaneceriam infinitamente manifestados na terra até nossos dias. Isso contraria, pessoal, o próprio testemunho das Escrituras. O que as Escrituras mostram é que esse tempo teve um início e um fim. E uma vez consumado, não há mais o quê? Não há mais igreja, não há mais Cristo, não há mais Cristo mediano, não há mais sacerdócio de Cristo. Sim, é isso mesmo. Nem sistema algum, não há. Tá bom? Vivemos hoje em um tempo em que tudo foi plenamente concluído. Um mundo restaurado. Como assim restaurado, Messias? Se ainda há maldade? Sim, no jardim não havia maldade? Ou você quer que a restauração seja tudo azul? Só borboletinhas? Vamos, se no jardim não era assim, antes da transgressão a maldade já estava lá? Então tudo já foi plenamente concluído. Pessoal, a restauração de tudo e o mundo perfeito não significa a ausência do mal. Eu já falei isso algumas vezes, porque o mal já estava no jardim antes da transgressão. Porque a astúcia já estava lá. Portanto, depois da vinda de Cristo, depois de tudo restaurado, a astúcia permanece. Entendeu? Será que você ainda não entendeu isso? Então, tudo já foi plenamente concluído. O mundo já está restaurado, assim como era na criação. Por que restaurado? Porque
é somente o Pai reinando. A morte não reina, Cristo não reina também. Porque Cristo já entregou o reino ao Pai e já se submeteu a ele. Né? Então somente o Pai está reinando, sem mediadores. Não há mediadores, não há Espírito Santo da promessa. Não há Espírito Santo com gemidos inexprimíveis por você nem por nós. Porque havia isso lá? Havia isso lá na criação? Ou era o eterno com sua própria criação? Não existe terceira pessoa da Trindade, pessoal. Isso é uma invenção da Igreja Católica. Não existe segunda pessoa da Trindade, que seria Jesus, que é falado por aí, pessoal. Isso é tudo mentira. Isso é tudo uma invenção do dito diácono Atanásio, católico romano. Sim, que não compreende os textos da Bíblia e começaram a torcer vários textos e para poder criar essa falsa doutrina. Então o mundo está restaurado, assim como era na criação. Somente o Pai reina atualmente sem mediadores. Por isso a mensagem de hoje é tão importante, pessoal. Ela trata o que? Exatamente daquele período específico da história bíblica, que muitos confundem, mas que precisa ser corretamente compreendido para que não se perpetue o que? Uma expectativa que já foi plenamente cumprida. Tá bom, pessoal? Então vamos deixar aí o seu comentário abaixo aí, o que você tem a dizer. Eu espero que todos tenham entendido essa mensagem, né? Vamos verificar se alguém está perguntando alguma coisa aqui, se está questionando alguma coisa, antes da gente concluir, tá bom? A gente já vai concluir já. Vamos ver aqui. Bom Messias. É isso aí, Jesus volta assim. KKK. Quem está falando? Josana Bispo. Ele já voltou, mas não disse ele é só um filho? Ah, esse aqui precisa entender. Rodrigues Hulk, né? É isso aí, pessoal. Paz eterna a todos aí. Espero que vocês tenham compreendido aí esta apresentação. E vou pedir a você que você deixe o seu comentário abaixo aí. Você que está no Facebook também pode fazer o seu comentário, tá bom? Então agradecemos aí. Até este momento maravilhoso em que estivemos juntos. Tá bom, pessoal? Estamos concluindo. Agradecemos. Até o próximo vídeo. Tá bom?